O vídeo de hoje é sobre um assunto que já foi pedido aqui no YouTube e também lá no Instagram para mim, via direct, sobre como eu faço para organizar a minha agenda e manter a cadência e a constância de fazer as mesmas coisas todos os dias e ter uma consistência em hábitos que são tão desafiadores e que muitas pessoas tentam fazer, tentam seguir, mas não conseguem. Então eu resolvi compilar aqui num vídeo e trazer para vocês como eu faço para conseguir organizar minha vida, organizar minha rotina e ainda fazer tudo que eu me proponho a fazer todos os dias. É óbvio que é uma ilusão acreditar que todos os dias serão iguais e que todos os dias você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Isso não existe. É impossível, porque algum dia você acordou doente, algum dia você precisou sair com o seu carro quebrou e você não tem como fazer. Alguma coisa pode acontecer ao longo do tempo que vai impedir que você faça determinadas coisas. Mas quando não existe um obstáculo externo, é obrigação sua fazer o que depende de você. E é isso que eu penso, só que tem um jeito de organizar tudo que faz as coisas ficarem mais leves e mais organizadas para você conseguir executar, somente executar. E não pensar e nem negociar com o seu cérebro se você precisa ou não fazer determinadas coisas. Eu costumo dizer que as coisas que você faz hoje, elas são decididas na noite anterior. Ontem eu decidi tudo que eu ia fazer ao longo da semana, porque ontem foi domingo. E hoje, segunda-feira, o dia da gravação desse vídeo, eu sei o que eu vou fazer amanhã, ou pelo menos eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã, ou revisitar o que eu já planejei no domingo, o que eu pensei em fazer e se realmente aquilo ainda está aderente ao que vai acontecer. Como que eu faço e como eu organizo a minha agenda? Imagina que o seu dia ele é dividido em 4 blocos. 2 blocos menores, que são o início da manhã e o final, que é a noite, e 2 grandes blocos ao longo do dia, que são o período da manhã, período mais útil, e o período da tarde, que também é um período um pouco mais útil, que é o horário comercial. Então, nesses 4 blocos, o primeiro bloco é de 5 às 8 da manhã. Alguns dias da semana vai de 5 até 9, de 5 até 10, dependendo da minha flexibilidade de agenda. Esse primeiro bloco eu vou usar para quê? Para fazer as coisas básicas, obrigatórias, que eu não abro mão, que são cuidar da minha saúde física, cuidar da minha mente. Então eu separo algum momento para ler, para estudar, para ler algum artigo, para alimentar a minha cabeça com alguma informação, com nutrição de conteúdo, de repertório, para que eu consiga ter um potinho sempre cheio e transmitir conhecimento aqui para vocês no YouTube, para os meus mentorados, na consultoria, para os meus amigos, para meus familiares, para todo mundo, inclusive para mim mesma, para que eu consiga continuar evoluindo. Então eu cuido do meu corpo físico e da minha cabeça todos os dias. Esse é o primeiro bloco. E aí na academia, aí é ler um livro, é ler um artigo, é fazer alguma coisa nesse período que dura aí de 3 a 5 horas, dependendo do dia. Mas na maioria das vezes é das 5 às 8 da manhã. Para isso, eu precisei ter ido pra cama às 10 da manhã. Então, o meu dia, já dando spoiler, ele acaba às 10 da noite. De 8 até meio-dia é um bloco de 4 horas que eu tenho para trabalhar. Absolutamente tudo que é mais importante eu vou colocar nesse bloco. Me preparar para alguma agenda, gravar algum vídeo, responder mensagens, marcar agendas importantes. Se eu posso, eu coloco tudo que é mais importante de manhã. É óbvio que tem agendas e tem compromissos que não dependem de mim. E aí eu preciso me adaptar e fazer no horário que tem disponível. Esse bloco da manhã, pra mim, é o mais produtivo de todos, porque é o horário que eu mais estou disposta a fazer coisas, minha cabeça tá fresca e eu ainda consigo produzir de uma maneira muito melhor. Agora, no período da tarde, que vai a partir da 1 ou 2, mas eu sempre cravo a partir da 1, que é almocei e volto a 1 da tarde. Da 1 até as 5 da tarde é um outro grande bloco de trabalho. E aqui, nesse grande bloco de trabalho das 4, eu normalmente consigo produzir bastante até umas 3, 4 horas e depois disso eu fico um pouco mais lenta. Meu metabolismo começa a desacelerar e eu tenho mais dificuldade de cognição, de prestar atenção. E aí eu tenho um outro pico à noite. Então é a forma como eu funciono, que eu me adaptei para isso. É claro que tem dias e dias, isso depende muito da minha alimentação. Quando eu tô com uma alimentação boa, regrada, esses picos não acontecem. Eu consigo ter mais consistência no período da tarde e as coisas fluem melhor. Mas esse segundo bloco acaba às 5 da tarde. 5 da tarde eu paro e aí eu separo uma janela de 2 horas para eu conseguir jantar, pausar, tomar um banho e voltar às 7 da noite para fazer alguma coisa.
Então, nesse momento agora, eu tô fazendo uma pós-graduação em neurociência. Esse horário da noite, das 7 até as 10, normalmente é o horário que eu paro para assistir uma aula, para rever algum conteúdo, para me preparar para a próxima aula. Sempre que dá, eu consigo fazer de manhã, mas quando não, precisa ser à noite. E aí, esse período é um período que eu consigo também me dedicar um pouco mais, ainda que não com tanta produtividade, né? Ainda que com menos foco, mas eu consigo progredir alguma coisa. E ao longo do tempo, esse período foi ficando mais produtivo, porque no começo você não tem o hábito de fazer isso, a menos que você esteja estudando numa faculdade externa presencial, onde você precisa ir todos os dias e você tá dentro de uma sala de aula e tendo que prestar atenção. Agora, quando você se propõe a fazer blocos por autodisciplina para focar em algum tema específico, no começo é muito difícil, porque você tá sozinho. Então você precisa sentar a bunda na cadeira e fazer o que se propôs a fazer. Ah, mas eu não consegui prestar atenção, eu não consegui ler uma página. Faça o que der. No dia seguinte vai ser melhor, no outro vai ser melhor. Ao longo de 2 semanas, isso vai estar muito melhor. Muito melhor. Então, como eu me organizo é dessa maneira. Resumindo, 4 blocos, o primeiro e o último são menores, e os 2 do meio são blocos de trabalho, de muito foco, de muita atenção, assim, execução total. Então, de manhã, saúde, cabeça, estudo, cabeça limpa, fresca, colocando um monte de coisa pra dentro, criando mesmo bastante repertório. À noite, se possível, estudar, se organizar pro dia seguinte. E os 2 blocos do dia são os blocos mais importantes. O primeiro é onde você provavelmente deve ter mais rendimento, onde você vai ser mais produtivo, que é o período da manhã ali, entre 8 e meio-dia, ou 9, 10 e meio-dia. É o período de muita atenção e muito foco. E à tarde para você se organizar e executar o que precisa executar. Dentro desses 2 blocos, algo que é importante ressaltar, que são os blocos de trabalho, vão existir várias outras microdemandas. Então, se você tem reuniões de trabalho, você vai colocar nessa janela. Se você tem que parar para produzir um material, para estudar alguma coisa que é referente ao seu trabalho, é nesse momento que você vai colocar. E aí, tudo que vier para fora desses blocos vai invadir o seu espaço. Então, você precisa se organizar para que você precisa fazer e caber nesse espaço de tempo, para tentar o máximo possível para não extrapolar, porque a sua organização, e aí isso aqui é um ponto muito importante, a sua organização depende, na maioria das vezes, de você mesmo, de você conseguir dizer não para algumas coisas, só que nem tudo a gente vai poder recusar. Se vem um pedido de agenda de alguém muito importante, numa hierarquia dentro da sua empresa, de um cliente pedindo para você uma agenda no horário que talvez está fora do que você imaginou, você vai abrir exceção porque é do seu interesse total participar e fazer aquele contato, aquela agenda. Só que nos dias que depende de você, é a sua obrigação ser o guardião do seu horário, do seu planejamento. Se você tem a liberdade e a possibilidade de recusar, remanejar, mudar o horário, controle a sua agenda, controle os seus horários. É você que faz. E aí, quando você coloca cada coisa no seu bloco, no seu horário, no seu quadrado, você começa a ter mais tranquilidade e liberdade para fazer as coisas com a mente mais tranquila, com a mente despreocupada. Se você se organiza de uma forma diferente, me conta aqui. E se essa forma que eu falei vai te ajudar de alguma maneira, me conta aqui nos comentários também. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!